E se eu te disser que os Estados Unidos pode estar à beira de uma nova recessão? Com tarifas comerciais agressivas, inflação elevada e sinais de desaceleração econômica, o cenário está ficando cada vez mais incerto. Mas afinal, o que isso significa para você, para os seus investimentos e até para o mercado cripto? Fica comigo até o final porque vamos analisar tudo isso em detalhes e no final eu vou te dar um panorama do que fazer para se proteger e lucrar mais no mercado de criptomoedas. Meu nome é Bruno Prazeres, conhecido no mercado como Bruno Cripto, e eu já atuo nesse mercado há 7 anos. Os últimos 5 anos estive trabalhando em uma das maiores empresas do mercado cripto, onde eu atuei como trader, analista, coordenador de uma equipe de trader e head de produtos financeiros, onde eu pude gerenciar mais de 22 milhões em criptoativos. Isso me deu bastante experiência e bagagem de mercado para aconselhar investidores. E aqui no meu canal você encontra atualizações do Bitcoin e conteúdos como esse, trazendo uma linha educacional para você com o propósito de te ajudar a colher mais resultados no mercado cripto e gerenciar o seu capital por conta própria. Então, considere se inscrever se você ainda não é inscrito. E se você gostar desse vídeo, deixe aquele like. Nos últimos meses, os Estados Unidos têm enfrentado desafios econômicos cada vez maiores. O presidente Donald Trump implementou tarifas comerciais de 25% sobre importação do México e do Canadá e de 20% sobre produtos chineses, reacendendo assim tensões e provocando retaliações internacionais. Essas medidas que visam corrigir o que Trump considera tarifas injustas já estão impactando diretamente a economia americana. Mas o que isso significa na prática? Estamos vendo um aumento nos preços ao consumidor. Isso está trazendo uma incerteza no mercado e uma possível queda no crescimento econômico global. Essas medidas podem desencadear uma recessão mais cedo do que era esperado, e alguns sinais já começaram a aparecer nos dados econômicos mais recentes. Será mesmo que os Estados Unidos realmente está caminhando para uma recessão? Ou esse é mais um burburinho de mercado para trazer aversão a risco e pegar a sua liquidez? Para entender isso, vamos analisar os principais indicadores macroeconômicos buscando colher pistas. Antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Primeiro vamos falar do GPD Now, o PIB. O modelo GDP Now do Federal Reserve de Atlanta prevê uma contração de 2,8% no PIB no primeiro trimestre de 2025. A gente consegue ver isso nesse indicador aqui, que é o GPD Now, a estimativa, né? E estava no ponto aqui, na faixa de 1,80, 2, até a última leitura que saiu no dia 4 de março, levando essa métrica para o nível dos 2,8. Isso, pessoal, é um sinal claro de alerta, pois uma retração consecutiva no indicador é um início, um sinal de uma recessão. Historicamente, quando o PIB começa a cair por 2 trimestres seguidos, a confiança do mercado despenca e os investidores começam a buscar alternativas seguras para proteger o seu capital. Então temos que acompanhar essa métrica de perto e ver como ela vai reagir, já que nós estamos aí na segunda leitura negativa. Outro indicador importante é o PMI, o índice de gerente de compras. O índice PMI caiu para 47,3 em fevereiro, agora em 2025, abaixo da linha 50, indicando uma contração da indústria. Isso significa que as empresas estão produzindo menos, refletindo uma redução na demanda e na confiança dos consumidores e empresários. Já a taxa de desemprego está atualmente em 3,5 e ela, quando combinada com outros indicadores negativos, podem indicar um aumento futuro dessa taxa de desemprego que, se for em um ritmo acelerado, pode causar uma recessão. O que acontece é que geralmente em uma recessão o desemprego demora um pouco mais a subir, mas quando sobe pode acelerar rapidamente. Então, sem dúvida, é uma métrica para ficar de olho.
Outro indicador importante é o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor. Ele está em 6,2% em relação ao ano passado, o que significa que o custo da dívida continua alto. Mesmo que o Fed tenha tentado conter a inflação com a alta nos juros nos últimos 2 anos, esse número ainda é um problema, porque reduz o poder de compra da população americana. Além disso, a dívida e o déficit público dos Estados Unidos é preocupante. Ele está em níveis recordes e o déficit fiscal só aumenta. Isso pode pressionar ainda mais o governo a tomar medidas drásticas para conter a sua crise. O mercado financeiro global está atento a isso, pois qualquer sinal de instabilidade da economia americana pode causar um efeito cascata em todo o mundo e mercados financeiros. Então a gente pode ver através desses dados um cenário misto, mas com fortes sinais de desaceleração. O PIB negativo e o PMI em queda apontam para uma estagnação econômica iminente. Se essa tendência continuar, podemos ver um aumento no desemprego e um mercado muito mais volátil. Agora, como isso afeta o Bitcoin, que é o mais importante para a gente aqui? Historicamente, o Bitcoin tem sido visto como um ativo de reserva em momentos de incerteza. No entanto, com as novas tarifas e o aumento da volatilidade, o BTC sofreu uma queda significativa no mês de fevereiro. A gente pode ver isso nesse gráfico aqui, ó, com o Bitcoin fechando o mês com uma queda de 17,65%. Agora, a grande questão é, o Bitcoin já encontrou o seu fundo ou ele ainda pode cair mais antes de uma recuperação? Historicamente falando, o Bitcoin tende a reagir negativamente a crises econômicas no curto prazo, mas também é um dos primeiros ativos a se recuperar quando os fundamentos do mercado mostram sinais mais claros. Antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Essa tabela aqui ilustra muito bem isso. Aqui nós temos os principais eventos geopolíticos e macroeconômicos. Nessa primeira tabela é a variação do ativo 10 dias depois desse acontecimento aqui. E aqui na segunda tabela, a variação percentual 60 dias depois do acontecimento desse evento. Então observem o seguinte, lá no início do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, o S&P 10 dias depois estava 2% positivo e o ouro no 0 a 0 e o Bitcoin positivo em 12. 60 dias depois, o S&P estava em baixa de 7, o ouro com uma alta de 6 e o Bitcoin com uma alta de 20. Lá, ó, nesse período aqui que não é bom falar no YouTube, né? O S&P caiu 20%, o ouro 9%, o Bitcoin 25%, caiu mais que todo mundo nos primeiros 10 dias, né? Mas 60 dias depois, ó, o S&P tinha se recuperado só 2%, o ouro 3% e o Bitcoin se recuperou 21%. Vamos pegar aqui um caso mais recente, foi ali o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, ó. 10 dias depois o S&P estava com 1%, o ouro com 2% e o Bitcoin negativo em 6%. 60 dias depois, todos positivos e o Bitcoin em destaque em 15%. Ali o carry trade que aconteceu lá quando o Japão escalou os seus juros, começou a subir os juros. Nós tivemos uma queda significativa dos mercados. O Bitcoin ficou mais no 0 a 0, ó, e o ouro também 10 dias depois. E nesse foi o único caso que a retomada do BTC foi menor. Então a gente consegue ver através dessa informação que em um cenário de recessão, um cenário de maior aversão a risco no mercado, o Bitcoin cai tanto quanto, às vezes até um pouquinho mais do que os outros mercados, como a gente pode olhar aqui nesse candle mensal do mês de fevereiro, mas a retomada dele é muito superior na maioria dos casos. Então o que a gente poderia ver aqui? Se a recessão aprofundar e o Fed mantiver essa postura mais agressiva, o Bitcoin pode continuar enfrentando oscilações antes de estabilizar e iniciar uma recuperação mais forte. Outro ponto importante, com o aumento das tensões geopolíticas, muitos investidores institucionais podem migrar
para ativos mais seguros como o ouro e títulos. Mas sabemos que os institucionais aproveitam das grandes quedas do Bitcoin para comprar. Isso poderia reduzir a liquidez do mercado temporariamente. E aí isso está alinhado com as minhas últimas análises, que se o Bitcoin perder essa região de fundo aqui, da média de 200 períodos, fazendo um fechamento diário, ele poderia fazer uma retração de Fibonacci completa, alinhada com essa questão da recessão. Ele poderia vir aqui buscar ainda 0,5 perto dos 76 mil dólares, 0,68 perto dos 70 dólares, caso a gente visse realmente essa piora do cenário macroeconômico e os Estados Unidos entrasse em uma recessão. Por outro lado, se o dólar começar a perder força devido a medidas do Fed para estimular a economia, o Bitcoin pode se beneficiar como reserva de valor alternativa. Isso já aconteceu no passado, principalmente durante o momento da crise bancária e a instabilidade fiscal que aconteceu em 2023. Então, quer dizer, se a gente não vê uma recessão dos Estados Unidos, o Bitcoin protegendo na média de 200 períodos, e se ele conseguir romper essa linha de tendência de baixa, a inflação, começar a desacelerar, o mercado de trabalho dá sinais positivos, aqueles indicadores dando sinais positivos, o Bitcoin rompendo essa linha de tendência de baixa, isso vai levar à reversão e que levaria o Bitcoin para a sua máxima e para os alvos que eu já deixei sinalizados para vocês aqui, entre 120, 140 e os 180 mil dólares. Diante desse cenário, é fundamental acompanhar de perto os próximos movimentos econômicos. E para isso, te convido aqui para o grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto, e também do WhatsApp, onde eu trago essas atualizações macroeconômicas e outros conteúdos. A forma como o mercado reagirá às tarifas comerciais e às decisões do Fed definirá o rumo das economias e dos investimentos nos próximos meses. Se você quer se manter atualizado e ter uma análise mais aprofundada do impacto desse cenário, entre para esse meu grupo exclusivo que eu tenho certeza que vai te acrescentar demais. E se você gostou desse vídeo, considere deixar aquele like e compartilhar com quem você acha que vai acrescentar. Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Vejo você em um próximo vídeo. Valeu e até a próxima!